a homossexualidade é mais do que nunca um campo de disputa, e quando eu falo mais do que nunca, eu estou falando do século XIX para frente. A homossexualidade não é mais do que um campo de disputa social e político e cultural. E aí, se eu falo cultural, estou falando todas as coisas que são englobadas pela cultura. Então, a homossexualidade, ela é assim porque os discursos vão se confrontar na arena da sociedade e atrelado a um jeito de ser no mundo, a um jeito de viver no mundo, a gente vai, enquanto sociedade, estabelecer o que é aceito, o que é aceitável e o que tem que ser reprimido. Entre as várias manifestações da nossa existência está a sexualidade. Então, quando os grupos humanos, quando os grupos sociais, quando ao longo da história os grupos vão se formando, eles vão ditando para os seus membros como devem se comportar em todos os segmentos. Isso tende a ser mais forte em alguns momentos da história, isso tende a ser menos forte em outros momentos da história. Por exemplo, se a gente pensar durante o período de ascensão do nazismo alemão, é curioso notar que a quantidade de pessoas que foi catalogada, porque era assim que o Reich procedia, né, que foi catalogada como homossexual, era muito maior do que em outros momentos. Explicações para isso? Não sabemos. Talvez não tenham sido catalogados de maneira correta, porque o Reich ele mandava para o campo de concentração quaisquer inimigos, qualquer paranoia que eles tivessem na cabeça, eles projetavam essa paranoia em alguém e matavam essa pessoa num campo de concentração. Talvez, para poder justificar esse assassinato, dizia-se que a pessoa era homossexual e a pessoa era assassinada, porque ser homossexual era crime. Então, nós não podemos confiar muito nesses números desse período. Há outros períodos históricos também em que a gente consegue ter alguma documentação sobre como a sociedade lidou com a homossexualidade. Acho que um dos exemplos mais conhecidos é na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, mas é preciso aqui resgatar quando Hesíodo dizia que em Atenas, sobretudo entre o século VII e o século II, a homossexualidade ela era incentivada como uma manifestação de virtude entre aqueles que estão na puberdade. Então, aqueles que estão entrando ali na juventude, estão entrando para o exército, estão se transformando em discípulos, eles tinham que... Era uma demonstração de honra que eles se entregassem sexualmente para os seus mestres, para os seus guardiões. Na fase adulta, não era aprovado, pelo contrário, era inclusive castigado um homem adulto que se relacionasse com outro homem adulto. Não era um problema um homem adulto se relacionar com um jovem rapaz. Sobretudo em Atenas, que tinha nas mulheres uma figura de submissão, de inferioridade, aqui vão se juntando vários problemas da história da humanidade, né? De inferioridade, você ter uma relação muito próxima com uma mulher diminuiria seu status público, ao passo que você ter uma relação homoafetiva com um jovem aumentaria o seu status social. Tem esses pontos. Tem um outro ponto. Durante toda a Idade Média, as mais diversas formas de sexualidade foram reprimidas, uma vez que, graças a Platão, sobretudo a Platão, trazido para dentro do cristianismo por Santo Agostinho, o corpo foi colocado na posição de causa e de fonte de todos os pecados e sujeiras e vícios que os homens cometiam. Então, como o corpo é a causa de todos os males e pecados, tudo aquilo que é bom para o corpo é ruim para a alma. É uma leitura simplista? Sim, mas acredita em mim, é essa a leitura do século IV, que é o século em que a Igreja Católica está sendo fundada e está se originando. De tal modo que, se você pensar nos 7 pecados capitais, os 7 pecados capitais são prazerosos, e cada um deles tem que ser relacionado não com a alma do indivíduo, mas com o seu corpo, e unicamente com o seu corpo. Então, nós passamos, então, aproximadamente 15 séculos aqui no Ocidente, reprimindo de todas as formas as expressões do corpo. O corpo foi colocado no lugar de a grande porta de entrada do demônio na Terra. Então, tamanho era a aversão ao corpo
que ao chegar no Novo Mundo, a América, e ver aqueles povos todos desnudos, ver aquelas pessoas todas andando com muita naturalidade, num primeiro momento se especulou que se estava chegando no paraíso, e no momento seguinte se concluiu que não, aquilo aqui não pode ser o paraíso nem o purgatório, aqui só podia ser o inferno. E daí a origem de uma expressão que quem tem menos de 20 anos provavelmente nem deva usar, de você mandar alguém para os quintos dos infernos. Um quinto é o que era cobrado de imposto de tudo que era produzido aqui na colônia. E quinto dos infernos, porque aqui era considerado o inferno. Então, era um quinto de tudo aquilo que era produzido no inferno. Mandar alguém para o quinto dos infernos era mandar alguém para a América colonizada. Bom, isso está relacionado, obviamente, de maneira indireta com a sexualidade, mas está relacionada, com a homossexualidade, mas está relacionada. Então, esse campo de disputa, que é a sexualidade das pessoas, vai ganhar esse espaço de discussão científica única e exclusivamente com a chegada do Freud, né, numa posição de quem tinha autoridade para começar a falar, porque, como eu falei em vídeos anteriores, ele foi rechaçado muitas vezes pelos intelectuais da época. Só que ele produziu muito, ele argumentou muito, ele fundamentou muito, ele estudou muito, e chegou uma hora que ficou muito difícil continuar rebatendo a argumentação do Freud, que foi alguém que conseguiu ser reconhecido ainda em vida. Da tamanha a qualidade do que ele produzia e publicava e levava para congresso, e aí ele formou uma comunidade psicanalítica e com grandes jovens talentosos. E aí nesse instante em que a sexualidade ou a homossexualidade ganha destaque, ainda que seja um primeiro raciocínio cheio de vieses e preconceitos e desvios que ao longo dos outros 100 anos foram sendo rebatidos, criticados, revistos, foi quando a discussão finalmente ganhou status. Porque até então ela estava no subterrâneo da sociedade. Não tem o que se debater. Então, o que é a homossexualidade? É uma devassidão, é uma perversidão e acabou. Como é que você discute isso na universidade? Pensem sempre que a universidade é o espaço onde se discute o conhecimento. E o conhecimento é aquilo que eleva a alma. Portanto, está relacionado com Deus, é o que é mais sagrado. Como é que você vai discutir a homossexualidade num espaço desse? Então, o fato do Freud ser materialista e ateu faz com que haja ali um espaço nas suas pesquisas e nas suas análises para que ele vá pensar a questão da homossexualidade.